Olá a todos, eu sou Bruna Valença Malorga. Desejo primeiramente agradecer a possibilidade e a oportunidade de participar dessa sexta jornada de pesquisas do CAP. O título da fala de hoje é o primeiro destombamento na alçada do ISFAM, Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São João Marcos. Antes de nos adentrarmos ao caso em específico do destombamento, eu desejo fazer uma breve apresentação sobre a minha formação acadêmica. Sou formada em História pela Universidade Federal de São Paulo. Sou mestre pelo programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo. Sou membro do CAP, que é o grupo de estudo Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica desde 2017, que foi o ano que comecei minha pesquisa de mestrado. Durante o mestrado eu fui orientada, tive o prazer de ser orientada pelo professor Dr. Fernando Atic e co-orientada pela professora doutora Lucília Santos Siqueira. Atualmente sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUSP, sendo orientada pela professora doutora Mônica Junqueira de Camargo. Eu friso que tanto durante a minha graduação quanto durante meu mestrado eu fui bolsista FAPESP. Eu iniciei esse ano o doutorado, né? Então está na fase embrionária ainda, e a minha pesquisa é intitulada Os Bens Destombados e o IFAM, uma abordagem acerca dos discursos para o cancelamento do tombo entre 1941 e 2019. A fala de hoje é um recorte, né? É um processo de destombamento, mas não é a totalidade do doutorado, até porque nem seria possível, né? Se ele ainda está em fase inicial. A fala de hoje, como eu já disse, é um recorte do doutorado. Ela é a análise do primeiro processo de tombamento, do primeiro processo de destombamento sobre o guarda-chuva do ISFAM. E é uma fala derivada de um artigo intitulado Destombamentos no âmbito do ISFAM, os casos do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São João Marcos e da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Esse artigo foi submetido à revista Espacialidades, ligada ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi submetido em março desse ano, então eu ainda estou aguardando a resposta. O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São João Marcos, ele foi destombado por meio de um decreto-lei número 2.269, de 1940, de junho de 1940. Este decreto é um decreto de destombamento específico para este conjunto. Até então, não existia essa possibilidade, vamos dizer assim. Então, foi um decreto elaborado para este caso. Já a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica no estado do Rio Grande do Sul, ela foi destombada, mas ancorada no Decreto-Lei 3.866, de novembro de 41. Então, é a partir dessa igreja que é criado esse decreto, vamos dizer, do destombamento. Então, os bens que estão tombados, agora eles têm uma legislação que permite os seus destombamentos, que até então não existia. Então, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São Marcos foi, vamos dizer, a vanguarda. Antes dele, teve que criar um caso específico, né? O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São Marcos, ele está localizado na cidade de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro. Para essa fala, eu utilizei o processo de tombamento, teses e artigos que foi lido sobre o caso em questão. O conjunto teve seu processo de tombamento aberto em 38, foi finalizado em 39 e foi destombado em 40, né, no espaço de tempo muito curto. Nós podemos perceber que tinha-se o medo, o receio, vamos dizer assim, da inundação da cidade, desse espaço, né? Não da cidade inteira, porque o município já tinha se passado
para o município de Rio Claro, mas anteriormente ele tinha sido município, teve sua época áurea, tanto que ele é era um espaço do século XVIII, onde por ali se passou muito ouro e café na região, e que, vendo-se a possibilidade de inundar a região para construir uma barragem para que se aumentasse a produção de energia elétrica para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, um munícipe, o senhor Luiz Dantas, né? Luiz Ascendino Dantas, fez uma solicitação ao ISFAM de tombamento. E ele era aposentado, funcionário público do Ministério da Fazenda, ele ancorado na Constituição vigente de 1937 e também no Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, ele faz esse pedido ao ISFAM do tombamento, falando da importância dessa cidade para a região, que tinha história, então, e que não podia, o interesse de uma empresa estrangeira não podia se sobressair a conservação daquela cidade, a preservação daquele espaço. O ISFAM abre o processo de tombamento. O pedido deste tombamento é de 1938, né? Em 39, já em janeiro de 39, o ISFAM pede informações para o diretor de serviços de águas e esgotos do Distrito Federal e para o secretário da Aviação do Estado do Rio de Janeiro, questionando o porquê dessa inundação, se tinham feito estudos sobre a preservação do local, se sim, quanto tempo isso demandaria nessa preservação, quanto de dinheiro seria gasto. Foram diversas perguntas, né? Se era viável essa preservação. E eram perguntas distintas para ambos os responsáveis. Foi respondido que o estudo não tinha sido feito, mas que caso viesse a ser feito, seria repassado essas informações para o IFAM, então não tinha como saber financeiramente como isso se daria, mas que era inevitável a inundação. O Rodrigo Melo Franco de Souza, ele informa a Capanema sobre o que está acontecendo, sobre a possível destruição dessa cidade, né? E o Capanema era o ministro da Educação e Saúde. E o ISFAM estava ligado a esse ministério, era subordinado a esse ministério. Capanema sinaliza que é necessário examinar a possibilidade de resguardar São João Marcos das consequências destruidoras desta obra. Desta obra é a inundação para a construção dessa barragem. Foi deferido o tombamento. Isso em dezembro de 39 é escrito no livro de tombo, né, que a cidade está tombada, né? Porém, em 1940, em junho de 1940, ficou concedido à Companhia de Cais, Luz e Força do Rio de Janeiro Limitada direito de desapropriação de terras do município de Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, suspendendo para este fins os efeitos do decreto número 25 de 30 de novembro de 1937. Então, a companhia estava apta a destruir para a inundação. O que nós percebemos? Houve uma pressão da companhia, inclusive duas pesquisadoras, Mariana Priester e a Mariana Nito, elas falam que a empresa chegou até a ameaçar boicotar o setor elétrico, caso não ocorresse a construção da barragem. Então, por uma pressão econômica e, de certa forma, também política, houve o destombamento e a cidade foi destruída. A gente ressalta que, inclusive, a princípio, a igreja matriz seria preservada, algo que não foi, ela também foi destruída. Embora a companhia tenha entrado em contato com o ISFAM para ver a possibilidade de uma reconstrução, não houve.
ambas as pesquisadoras, né, a Priester e a Nito, elas também falam que, embora tenha um decreto que, se porventura a matriz tivesse que ser destruída, ela teria que ser reconstruída em outro lugar. Isso não ocorreu. Posteriormente foi feito um decreto no qual era necessário uma reparação econômica, algo que elas não encontraram nenhum comprovante disso. Em resumo, ao fim e ao cabo, o espaço, o bem cultural foi destruído, as pessoas saíram, não foram ouvidas e, mercadologicamente, a empresa estrangeira venceu, né? Se a gente puder usar esses termos de vencedores e perdedores. Então, esse é o caso que inicia-se os processos de destombamento sobre a perspectiva do IFEM. A gente nota que não era algo que o órgão preservacionista desejava, inclusive relutou bastante, mas infelizmente não pôde fazer nada. O decreto foi assinado pelo presidente e a vida seguiu. Aqui estão as referências que eu usei para a fala de hoje. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Meu muito obrigada, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão e quiser entrar em contato comigo, eu agradeço. Abraços.